Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E estamos aqui para darmos continuidade a, a mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada. Estamos lendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve São Marcos, né? E estaremos lendo hoje o capítulo 10, que diz assim: E, levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. A gente sempre vai observar que Jesus estava sempre rodeado por multidões, né? As multidões iam atrás dele. 2. E aproximando-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando. Os fariseus eram seguidores da lei, né? Era um grupo dos seguidores da lei, e que eles buscavam achar algo em Jesus, porque Jesus, com a sua pregação, com o seu ensino, vamos dizer assim, condenava. Jesus condenava a postura, as atitudes dos fariseus. Eles eram legalistas, por isso que ele falou, que Marcos falou, Mateus fala, que esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem muita gente que fala Deus, 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 Deus é do meu lado, Deus é fiel, Deus é isso, Deus é aquilo, mas não procura conhecer Deus e servir a Deus da maneira que Deus quer que nós façamos. E ele pergunta assim a Jesus, para tentar Jesus, para fazer uma pergunta capciosa, uma pergunta, uma pegadinha, uma pergunta de resposta difícil, uma pergunta para deixar Jesus constrangido. Ele pergunta: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhe: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aí ele respondeu, né? Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Deus deu uma mulher para Adão. Ele não deu mais do que uma mulher, só deu Eva, né? Mas tudo bem. 10. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o marido e casar com outro, adultera. Ele não falou em que condições. Deixar, tem condição para deixar. Mas se casar com outro ou com outra, adultera contra ela ou adultera a mulher. Aqui diz os versículos 11 e 12. 13. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixar vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhe as mãos, os abençoou. Então Jesus falou, porque um menino, uma criança, não tem malícia. Às vezes a criança, a gente faz alguma coisa que desagrada a criança, e logo a criança, depois a gente começa a agradar, ela recobra a confiança,
na pessoa, e ela não guarda rancor, ela nem percebe, né? Alguém um dia falou que a criança perdoa, fala, não, a criança, ela não fica com raiva, com ódio, né? Ela só se sente agredida, mas depois que ela é agradada, ela volta ao normal. Não é que seja perdão, não. É por causa da falta de malícia, falta de maldade no coração, falta de hipocrisia. O adulto, ele é hipócrita. Às vezes fala, né? Tem um quadrinho humorístico do Ceará, que tem um coxinha lá, que ele na frente da pessoa, ele põe a pessoa lá nas alturas. Quando a pessoa sai, ele chama até de carniça. Vai, carniça. Aí fala tudo de mal daquela pessoa. Quando a pessoa retorna, ele fala que a pessoa é uma autarquia, é uma autoridade, que é isso, que é aquilo. Enfim, nós, geralmente os homens são assim, e querem explorar uns aos outros, maltratar. Não tem, e fala, não, amizade é amizade, negócio é negócio. E com Jesus não é assim. Por isso que ele fala das crianças, né? E 17, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Olha bem, ninguém é bom. Não vem querer dar uma de bom, porque nós não somos bons. Jesus falou, ele foi chamado de bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Só Deus que é bom. Deus é bom. Agora, nós, homens, não somos. Aí ele segue aqui no 19. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. Olha que interessante. Jesus citou, você sabe os mandamentos. Aí ele citou os mandamentos que se referiam ao relacionamento dos homens, não a ele, a Deus. Aí a pessoa respondeu, mestre, tudo isso, versículo 20, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E ele guardou mesmo, Jesus não desmentiu ele não. Poderia falar, que é mentiroso, você não guardou isso não, rapaz, você não procurou fazer isso não. Mas no 21 Jesus diz assim, e Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe, falta-te uma coisa, falta algo para você. Você quer dar a vida eterna? Você cumpriu isso tudinho, mas falta algo para você. Esse algo. E ele diz, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. 22, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, meus irmãos, meus amados, Jesus fez um teste com ele. Pega tudo que você tem, abre mão de tudo, não é? Vende, reparte com os pobres, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Não é isso que você quer? Não foi essa a pergunta que ele fez? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí ele falou assim, vem, tome a cruz e segue-me. Mas ele tinha muitas propriedades. Aí o que ele fez? Ele não atendeu aquilo, ele saiu de mansinho. 23, então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não só riquezas materiais, coisas que ele tem o coração preso naquilo. Às vezes a gente tem o coração preso no pai, na mãe, às vezes a gente tem o coração preso no filho, no neto, às vezes tem nos nossos bens, na nossa profissão, em nós mesmos, nas nossas vaidades. Às vezes a gente tem o coração preso, em muitas coisas,
né? Em muitas coisas, e isso atrapalha o nosso relacionamento com Jesus, com Deus. Ele não quer que a gente abra mão de tudo e largue tudo. Não, ele fez um teste. Agora, ele quer que você o coloque em primeiro lugar na sua vida. Mas há muitas coisas que a gente coloca em primeiro lugar na vida da gente. Né? Às vezes nós temos nossas próprias opiniões, nossas próprias escolhas, não abrimos mão dela. Nós temos as tradições que nós aprendemos com nossos pais, conforme diz 1 Pedro 1,18, sabendo que não foi com prata e ouro, que são coisas corruptíveis, que fostes resgatados da vossa vã maneira de ver, uma maneira de ver que não leva a nada, que por tradição herdaste dos vossos pais. Não, mas eu aprendi assim com meus pais, eu não abro mão. Ah, você não abre mão? Então não adianta você perguntar o que precisa fazer para herdar a vida eterna. Que tem que colocar primeiro Jesus. Abre mão de tudo e segue-me. 24. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Nós precisamos dos bens materiais para nós vivermos, mas nós não podemos confiar nisso aí. Tem coisa que o dinheiro não compra. Se a gente tiver um filho com problema, um neto com problema, numa situação grave, não é verdade? Às vezes um neto que tem uma doença grave, um filho, não é? Dinheiro às vezes não resolve. Deixa eu cumprimentar aqui o Marcos Alexandre, que está assistindo. Então, é preciso entender isso. Ele diz aqui, ó, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. Nós vemos aí homens riquíssimos na cadeia. Homens que ficaram riquíssimos, estão na cadeia. E o dinheiro não tira eles de lá. Ajuda, mas não tira. E cai em situação difícil. E no 25 ele disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não é quem tem dinheiro, é quem coloca a riqueza na frente de Deus. Bens materiais, ou algumas outras coisas, conforme eu citei, à frente de Deus, tendo mais valor do que Deus na sua própria vida. 26. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Vai ser difícil salvar, abrir mão de tudo e seguir. Mas é assim. Ou você faz assim, ou você não é salvo. Ele não queria saber o que ele precisava para herdar a vida eterna? É isso aí. A resposta está aqui. E Jesus, 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Tem gente que chama Deus de Deus do impossível. Para Deus não tem impossível. Tem impossível para homem. Então Deus não é Deus do impossível. Ele é Deus do possível, porque tudo é possível para ele. Eu já citei aqui. Em Gênesis 18, 14, o anjo diz, haveria coisa alguma muito difícil ou difícil para o Senhor? Então, Deus não é o Deus do impossível. Para Deus não existe a palavra impossível. Não existe. Deixa eu cumprimentar aqui a Claudete. Não? Aí, então, ele é o Deus do possível. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Ele não conhece essa palavra impossível. Não existe para ele. Existe o possível. 28. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. 29. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo,
em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então aqui ele mostrou como é que se alcança a vida eterna. Ricardo Cavalcante está de novo aqui. Um abraço também para Claudete, que está dizendo que está com saudade nossa, nós também estamos com saudade dela. Mas estamos sempre nesse horário. Hoje eu atrasei mais, porque eu tive que ir a Campinas levar o João Galego, que esteve comigo nas últimas 2 lives e nos vídeos, ao aeroporto, para ele voltar para a Bahia. Mas sempre entre 10, 11 horas, perto de meio-dia, eu estarei sempre fazendo esta live e o vídeo. Eu estou aqui com um celular e um iPad fazendo isso aqui. Então, aqui ele deu. Mas será que Deus quer que porque quem tenha deixado casa, irmãos, será que ele quer que eu deixe minha casa, meus irmãos, minhas irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor dele e do evangelho? Será que ele quer que eu abandone? Não! Ele quer que eu dê mais valor a ele do que as coisas que eu possuo e minha família. Ele tem a prioridade, porque é ele que me deu a vida. É ele quem dá a vida. Lá em Atos de 17, ele fala, antes é ele quem dá a vida a todos. Ele dá a vida a todos, não é? Está aqui Atos 17, eu vou abrir aqui, vou ver o versículo inteiro. Então, meus irmãos, olha quem é esse Deus. Atos 17, ele diz assim, o Deus, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas. Ele que dá tudo. Ele que permite você ter, desde uma bicicleta velha, um emprego, carro, barco, avião, mansões. É ele que permite. Agora, a salvação é se você o colocar à frente de tudo isso. Senão, não recebe a vida eterna. Senão, não recebe. E ele diz que a pessoa vai... Ele fala 100 vezes tantos, numa linguagem figurada, um exagero. Mas nós vamos ter várias casas. Eu tenho casas no mundo inteiro. Para ir, irmãos no mundo inteiro, família no mundo inteiro. Todos nós temos uma família grande, a família de Deus. Não é? Ele não necessita de nada, nós que necessitamos dele. Ele que deu a vida para nós. Se nós não tivéssemos a vida, nós não poderíamos ter mais nada. Tá certo? E ele diz aqui no 31, porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles maravilhavam-se, e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe deviam sobrevir. Ele ensinava, é isso aqui que nós precisamos saber, o que Jesus ensinou, para nós procurarmos fazer, para as nossas atitudes serem condizentes com o que Jesus pregou, ensinou, falou, para que nós possamos ser amigos dele. Em João, eu já fiz um vídeo de João, não é? Em João 15, 14, ele diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Qualquer um que eu perguntar vai dizer que ama Jesus, mas ele diz em João 14, 15, o outro foi 15, 14. 14, 15, ele fala, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então eu tenho que ver a Bíblia, ler, ver quais são os mandamentos, os ensinos de Jesus, para segui-los, para praticá-los, para que eu seja amigo dele,
para que realmente eu possa dizer que eu o amo. Senão vai ser só da boca para fora. Tá certo? E ele, dizendo para ele, as coisas que lhe deviam sobrevir, o que deveria acontecer consigo. Jesus está falando, olha, o que vai acontecer comigo? No versículo 33, dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem, que era ele, será entregue aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. Jesus ressuscitou. Por isso que eu estou falando nele aqui agora. Por isso que eu já falei de Jesus no Brasil, em várias partes, nos Estados Unidos, já falei no México, no Canadá, já falei no Chile, no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, na França, em Portugal, na Espanha, na Suíça. Já falei de Jesus na Itália, já falei de Jesus em Israel, na Austrália, no Japão, já falei de Jesus em Israel, já falei de Jesus em muitos lugares, no Nepal, eu preguei para uma nepalesa lá, falei. Então, nós falamos de Jesus no mundo inteiro, por quê? Porque ele está vivo. Se ele tivesse morrido, morreu, acabou, não adianta falar. Não adianta, que morreu, acabou, o que defunto faz para alguém? Mas ele ressuscitou, Em João, em 1 Coríntios 15, disse que se ele não ressuscitou, tudo é perdido. A nossa fé não vale nada, a nossa palavra não vale nada, mas ele ressuscitou. E ele disse aqui que ressuscitará, ao terceiro dia ressuscitará ele, falando de si mesmo. 35, e aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, conceda-nos que na tua glória nos atentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. João e Tiago pediram isso para ele. Lá na glória nós queremos sentar um à direita do Senhor e o outro à esquerda. Deixa eu cumprimentar aqui o Paulo Caetano, que está assistindo. Deus continue abençoando, né, as nossas vidas, guardando. E eles pediram isso, para um sentar na glória, lá na glória dele, um à direita e outro à esquerda. Mas no 38 Jesus diz assim, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Ele falou assim, não é assim não. Não é assim não. Olha o cálice que eu vou beber, a situação que eu vou passar, a situação que eu vou enfrentar. E eles queriam uma igualdade de posição com Jesus. Não é assim não. 39. E eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhe, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso será para aqueles a quem está reservado, que já tem o propósito, o projeto de Deus. Lendo a Bíblia toda, a gente vai saber isso aqui. 41. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Eles queriam ser melhores do que os demais. E não é por aí, nós somos iguais, não tem ninguém mais do que o outro, não. O general, ele é general. A irmã Lene lá dos Estados Unidos também está assistindo aqui, a paz do Senhor, um abraço aí no irmão Joel, aí na Flórida, não é? Eu vi aqui aparecer. Mas então, meus irmãos, o general, coronel, major, tal, tenente, um soldado, todos são soldados. Agora tem diferentes patentes, mas eles são soldados. Nós somos, agora perante Deus, nós somos iguais. Não tem diferença, eu sou pastor há 24 anos, não é? Tem gente aí que é pastor mais tempo do que eu, que é pastor presidente, eu sou um pastor auxiliar, mas
nós somos os maiores servidores. Quem quiser ser o maior, vai servir os outros. Quem quiser ser o primeiro, vai ser escravo dos demais. Por isso que eu estou sentado aqui, falando, porque eu sou servo. Eu tenho que ser servo. Eu não tenho, os outros queriam ser mais do que os outros. Não, eu sou servo, igual qualquer um é servo. E eu, como eu fui separado para pastor, recebi uma obrigação, eu tenho que fazer minha parcela, mas eu continuo sendo servo, igualzinho a qualquer outro, né? A irmã aqui, Lene, falou, verdade, pastor. E aí, olha bem, e os outros ficaram indignados, né? 42, mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipes, ele vai falar isso aqui, dos gentios, deles se assenhoreiam, e os grandes usam de autoridade sobre eles. Por exemplo, um príncipe, o rei, né? Ele manda nos outros, mora em palácio, mora naquilo tudo, ele manda em tudo, tudo depende dele, as ordens são deles, né? Aí ele falou assim, no 43, mas entre vós não será assim não, antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Ah, eu sou o grandão? Então você vai ser serviçal. Ao invés de eu levar um copo d'água para você, você que tem que trazer um copo d'água para mim. Eu, como pastor, eu que tenho que atender o povo, não o povo me atender. Não o povo me bajular, não o povo me agradar. Eu que sou chamado para servir o povo. Chamado não, sou mandado. Servir o povo. Está entendendo como é que é o negócio? Um dia quiseram buscar uma água para Davi num lugar lá, ele não aceitou não. E ele era rei. Agora ele continuou dizendo aqui, ó, no 44, e qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, lá em cima foi grande, agora aqui é o primeiro, será servo de todos. Ué, é o pastor, é grande, é o primeiro, então vai servir a todos. Servir a todos. Eu nem o telefone do pastor da igreja eu não tenho. Ele quer dizer que é meu pastor, mas eu não tenho nem o telefone dele. Eu não tenho o telefone dele. Eu tenho o telefone de vários pastores, de muitas igrejas, de vários lugares, mas o da minha igreja eu não tenho. Se eu precisar falar com ele, eu não tenho o telefone dele. E olha que eu sou pastor, hein? Eu não sou nada, né? Assim, se eu fosse alguma coisa, eu teria o telefone dele. Eu sou servo. Igual ele é servo. Todos nós somos para servir a todos. Quem serve é o maior. O menor não pode servir o maior. Tem que ser o maior, que tem condições de servir. Então é assim que nós temos que ser. Jesus que falou, não fui eu não. Está escrito aqui na Bíblia que achar ruim, briga com o Espírito Santo que mandou Marcos escrever assim. Aí no 45 ele fala assim, irmã Lene, olha bem, assim, ele fala no 45, porque o Filho do Homem, Jesus, também não veio para ser servido. Jesus não veio para ser servido não, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Às vezes a pessoa fica sentada numa cadeira confortável, numa sala confortável. Jesus não ficou não, ele ficou na frente dos discípulos, falando, dando a cara. Ele disse aqui, ó o que ele foi, no 34, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. E ele que é grande, ele é que é grande, ele que é o primeiro, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não é brincadeira não. Então nós temos que fazer assim. Mas é por isso que às vezes as igrejas empacam, as igrejas, as pessoas entristecidas. Por quê? Porque Jesus não é o grande ali dentro. Ali, o grande, o primeiro, ele não serve a todos. Ele está contra o que Jesus está falando aqui. Aí não dá certo. Aí tem que levar os empurrões, com palavras duras. Não é por aí. Não é por aí. Tá certo? Mas tudo bem. Agora entrou em outro tema. 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando.
E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, às vezes a gente passa numa rua e nem percebe que o mendigo está ali. Mas Jesus morreu por aquele mendigo. Jesus morreu por aquele coitado que está necessitado. Ai, por que o senhor não ajuda? Deus sabe que eu ajudo ou que eu não ajudo. Eu não tenho que fazer propaganda. Ele falou que o que uma minha mão fizer, a outra não precisa saber. Então você não precisa saber o que eu faço ou deixo de fazer. Mas as igrejas, elas têm que cadastrar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os necessitados que estão dentro dela e usar dízimos e ofertas para atender essas pessoas. Não é para a obra do Senhor. A obra do Senhor, ele veio aqui para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio aqui para salvar a gente. Não é templo não, o templo vai ficar aí. É o povo, as pessoas. E as viúvas são poucas, sabe por quê? Que para ser viúva mesmo, biblicamente falando, tem que ter mais de 60 anos, se for seguir o Velho Testamento. Mas pode pegar todas as viúvas necessitadas, porque se a pessoa mentir que está passando uma necessidade, é problema dela. Agora, meus irmãos, nós temos que usar o que a igreja arrecada para dar para o povo. E aí o povo vai contribuir mais, porque sabe que aquele dinheiro volta para ele. Esse dia eu falei num lugar lá, você é obrigado a dar dízimo, você é obrigado a dar oferta, você não pode deixar de contribuir para a igreja, você tem que ajudar a igreja, porque a igreja vai pegar esse dinheiro e vai ajudar o necessitado, que não tem uma comida para comer, que mora mal, mora por favor, às vezes não tem roupa direito para vestir, às vezes tem uma vida desordenada, mas eu tenho todo o conforto. Então, aí o povo entendeu, porque o povo pensou que eu estava batendo na igreja. Não, mas cá, a tesouraria tem que atender o necessitado, o órfão, a viúva. Às vezes manda a pessoa lá para não sei aonde, sem nem R$1 no bolso, para pregar, ou com uma mixaria que não dá para ele sustentar a família dele. Aí um não cristão olha e fala: peraí, eu não vou seguir essa religião aí não, tá doido, rapaz? Ele que está pregando de um Deus todo-poderoso aí, está passando um pandareco danado? Quem mandou ele para cá, mandou sem condições? Ué, eu sou médico, minha mulher é médica. Nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Também, eu tenho filhas, tenho netos. Os filhos dos outros e netos dos outros têm a mesma vontade de gente rica e gente pobre. Ou é só, vocês pensam que eu não gostaria de ter um avião? Eu não posso ter, mas eu gostaria. Vocês pensam que a filha de um mais pobrezinho da igreja, a filha não gostaria de ter uma sainha mais bonitinha, uma blusinha, um vestidinho? Gostaria, mas às vezes está lá, é irmão nosso, está sofrendo. Vai lá e dá. Eu dá não, eu posso até dar, mas eu não posso dar para todo mundo. Mas todo mundo contribui com a igreja. A tesouraria da igreja, o dinheiro da igreja é para ser usado com o povo. É só ler lá Deuteronômio 14 falando sobre os dízimos, que aquilo lá era para alimentar, é para mantimento. Mantimento aí muita gente sabe, mantimento é comida. Que a pessoa, quando a gente só recebe comida, a gente é tratado como bicho. Bicho que tem uma toca, tem a comida e a água para beber. Nós não somos bichos, não é só comida não, mas tem gente no nosso meio que não tem nem comida. Aí eu vou lá, dou o dízimo, eles vão pegar aquilo lá, ajudar essas pessoas que estão no nosso meio, tem que cadastrar, tem que procurar, não é esperar eles virem não, tem que procurar. Tem algum irmão necessitado aí, vem aqui. Eu vi um pastor um dia falar na televisão: se você estiver morando, por favor, no fundo do quintal de uma pessoa aí, se você fizer um bico, manda 30% aqui para a nossa igreja para você ver quanto que Deus vai fazer para você. Eu pensei que ele ia pedir o endereço para ele mandar uma cesta básica lá. Olha que coragem que tem uma pessoa dessa. E é um homem muito conhecido. Meus irmãos, tem gente corajosa. Mas Jesus não veio para ser servido. Um pastor presidente é carregado no andor.
ele é carregado nas costas. Por isso que eu falo assim, eu não ligo de nada, entendeu? Não é verdade? Mas ele tem que ser igual a Jesus. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida, gastar sua vida. Para com isso, rapaz. Muitos deles recebem salário da igreja, e salários razoáveis, eu concordo, se eles se dedicassem, e falta um monte de culto. Falta o serviço dele. Eu, quando trabalhei até aposentado, não podia faltar não, se eu faltasse, descontava. Mas duvido se desconta. Meus irmãos, é a Bíblia que fala isso, não sou eu que estou falando. Ó, quem quiser que ouça, quem tem ouvido, ouça. Se não quiser ouvir, eu não sou obrigado, eu não vou fazer ninguém ouvir na marra. Desliga, não assiste. Mas aqui eles encontraram o cego, Bartimeu, filho de Timeu, que estava, e ele começou a chamar Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, Jesus era simples. Aí falaram para ele se calar, quer ver? 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por isso que eu não me calo. Eu grito, Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia aí de toda. Então, Jesus parando, disse que o chamasse. Jesus mandou chamar para ele, traz ele aqui perto de mim. Ó, um cego, mendigando, um mendigo, na beira do caminho. Não, o segurança de Jesus, que tinha lá, o grupo lá, em volta de Jesus, não segurança, né? Mas, não, tira esse homem aí do caminho que ele está atrapalhando. Não, traz ele aqui para mim. Traz ele aqui para mim. Oh, meus irmãos, Jesus, ele veio para ajudar. Ele não veio para ser ajudado, para pedir nada para ninguém. Ele veio para dar. Ele veio para dar. Não é? Aí tem aqui, ó. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ó, levanta. A pessoa, quando se levanta, Deus faz, a primeira coisa é a pessoa se levantar. Aí ele se levanta, ele se levanta, ele mandou chamar o Senhor. Ó, olha que coisa! O cego poderia até pensar, vai passar batido. E ele estava gritando desesperadamente. Ele estava desesperado, era a esperança dele, era Jesus. E fica desesperado, bilionário também. Vê um filho com câncer, uma coisa, os médicos enganam. Esses dias eu falei, o dono da Apple, que é do iPhone, do iPad, bilionário, né? Steve Jobs, com 56 anos de idade, deu um câncer de pâncreas nele. E ele fala, gente, eu estou novo, forte, agora que eu estou no auge. Ele clamou por tudo, bilionário, o dinheiro não resolveu o problema dele. Os grandes médicos não resolveram. Quem operou ele foi qualquer um. Foi um dos melhores, ou foram os melhores médicos dos Estados Unidos, ou do mundo. Não é? Mas não teve jeito. Mas aquele cego clamou por Jesus. Jesus mandou, tragam-no para mim aqui. Tragam-no aqui para perto de mim. Aí falaram para ele, ó, fique em paz. Ele falou, fique em paz. Fique em paz, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. 50, e ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse, que queres que te faça? Jesus sabe tudo, mas ele quer que você fale. Ele quer que você fale para ele mostrar que ele que fez, que ele que faz. Tem gente que ele não existe. Aquele coqueiro que está lá é de verdade. Quero ver qual cientista do mundo que faz um coqueiro de verdade. Esse mundo todinho que está aí, ninguém criou não, veio do nada. Eu sou médico. Eu formei-me com 22 para 23 anos de idade. E olha bem, numa universidade federal, eu não sou bobo, eu não sou tonto. O próprio professor Ernesto falava, eu não sou religioso, eu não sou nada, mas alguém fez esse universo. Porque só o homem é complexo demais. Nós somos complexos. Vê que esse vírusinho está aí, e os homens estão doidos, ninguém sabe como é que faz com ele. Não é verdade? Então,
Alguém fez, e esse alguém é esse aqui, é Jesus. Em João 1,3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então é ele. Aí diz aqui, 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou sua capa, porque ele ficava ali, estava se cobrindo do sol, às vezes do frio, do tempo, das intempéries da natureza, né? E aí ele jogou a capa e Jesus perguntou para ele: o que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. 52, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que maravilha. Jesus é maravilhoso, ele é assim. Quem está falando para vocês aqui não é um tonto, não. Entendeu? Tem muito empresário rico que já visitou muitos países, né? Mas há negócio. Eu já visitei 54 países diferentes. E não foi a negócio, não. E visitei com dinheiro que Deus me deu. E deu para minha esposa. A maioria eu visitei com ela. Muitos países. Falei de Jesus em muitos países. Deus me deu condições de eu fazer isso. Não é verdade? Mas, falando a palavra de Deus, visitando, Deus dá o privilégio de visitar, tal, né? Já tive o privilégio de pregar na Grécia, lá onde Paulo andou, onde a Bíblia tanto cita, em Israel. Andei lá por onde Jesus andou, né? Já preguei numa igreja árabe, que bênção, né? Eu falei em inglês e o pastor da igreja, ele interpretava para o árabe. Meus irmãos, Jesus é maravilhoso. Procure conhecer Jesus melhor e você vai ver o que ele tem para fazer. Aqui, irmão Manel Chamorro, aqui, ó. Um abraço, meu querido. Deus continue abençoando nossas vidas. Então, meus amados, esses vídeos eles ficam um pouco longos, né? Mas é importante. Agora, creia mais no que está escrito na Bíblia do que no que eu falo. Tem muita gente que fala coisa aí que é a opinião dele, eu também. Mas então creia no que está escrito. Leia a Bíblia e você vai ver a sua vida, como é que vai acontecer. O Senhor continue abençoando a todos nós. Um bom início de semana útil, em nome de Jesus. E um grande abraço para todos que participaram aqui da live, aqui que nós estamos fazendo. Amém.